A gente falava, né, que o caso do ex-presidente Fernando Collor é um exemplo, porque ele também, tem uma idade mais avançada e teve o benefício da prisão domiciliar. No caso de Bolsonaro, Andrezinho, o que todos projetavam, aliados e até mesmo integrantes do governo, era de que Bolsonaro poderia sim ter uma transferência para uma unidade penitenciária, mas por pouco tempo, que logo, por essa questão humanitária, por se tratar de um ex-presidente da República, que ele teria direito a esta progressão para retornar ao regime de prisão domiciliar. Mas, agora voltamos ao início do nosso papo aqui, o que vai ser determinante na hora dessa análise, e o pedido é claro que vai ser reforçado pela defesa, o primeiro pedido de prisão domiciliar já foi negado hoje, mas vai ser reforçado, o que vai ter que ser analisado é se de fato o Bolsonaro tentou romper de propósito a tornozeleira, porque daí isso vai colocar em dúvida, né, a capacidade que ele tem de respeitar a decisão judicial. Então, por isso que é tão importante saber dessa análise, dessa perícia do equipamento, né, para ver se houve a intenção mesmo de rompimento. Uma outra questão que as pessoas têm perguntado é se ele vai seguir na Polícia Federal ou se vai ser transferido para Papuda. Isso ainda vai ser definido, tá? Não está claro. Já houve uma espécie de vistoria da área da penitenciária da Papuda por integrantes do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator, aliados de Bolsonaro, né, parlamentares, deputados, senadores, estiveram também no complexo da Papuda verificando a área para ver se ela teria condições de receber um ex-presidente. E o que se tem lá é uma área reformada recentemente, separada do presídio principal, maior, que teria, segundo o entendimento aí do Supremo, condições de recebê-lo. Então, tem essas duas opções de Bolsonaro seguir na Polícia Federal ou ser transferido para Papuda depois que houver essa definição sobre o trânsito em julgado do processo que ele responde por o golpe de Estado. Bom, ele foi preso hoje pela manhã na sua residência, né, no local onde ele reside em Brasília, foi transferido para a sede da Polícia Federal e imagino eu, e te ouvindo pela manhã, trazendo alguns destaques, né, ele passou por exames, enfim, que é de praxe também, né, o exame de corpo de delito e tal, e aguarda agora, né, Chu, então, essa definição, se ele permanece onde ele está ou se ele vai ser transferido para um outro local. Há um prazo, né, se tem uma ideia de quando isso possa ter uma definição? Não tem um prazo definido, Andrezinho, mas até o final do ano haverá, como a gente diz, o trânsito em julgado, né? Um encerramento por completo do processo no Supremo. E aí a execução da pena vai ter que começar. Então a tendência é de que até o final do ano haja esta definição. A gente vai ter que observar também agora como o ministro Alexandre de Moraes vai agir em relação aos outros réus. São 8, né, os condenados nesse chamado núcleo principal da trama golpista. Ramagem fugiu para os Estados Unidos. Bolsonaro já está preso. Outros 6 devem ter ordem de prisão expedida. Aliás, outros 5, né? Porque o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, ele pegou regime aberto, uma condenação que vai garantir a ele a liberdade. Já não tem sequer o monitoramento de tornozeleira eletrônica. Mas a gente tem outros 5 réus, ex-ministros do governo, inclusive, que precisam ter a situação avaliada, né? Então, enfim, isso deve ser definido até o final do ano. Os prazos são muito semelhantes, né? Porque o julgamento ocorreu no mesmo dia, as condenações saíram todas agora em setembro, e a gente tem que ver como que o ministro vai agir, se ele vai, por exemplo, por precaução, né, determinar o uso de tornozeleira eletrônica ou antecipar alguma prisão, assim como fez com o Bolsonaro. Bom, a gente citou que a adesão ela foi monocrática, mas que a primeira turma ela vai se reunir ainda, né? A expectativa, se imagina, é de que a reunião da primeira turma ela vai manter a decisão de Alexandre de Moraes, né? É uma análise no plenário virtual, que vai durar amanhã o dia todo, mas a tendência é, inclusive, de unanimidade, viu, Andrezinho? Pelo histórico da turma, né? Isso. A primeira turma, esses 4 integrantes, o ministro Luiz Fux, que apresentou votos divergentes lá em setembro, ele deixou a primeira turma, então hoje esse colegiado, que normalmente tem 5 ministros, está temporariamente com 4 integrantes, e o histórico tem sido de acompanhamento das decisões do relator Alexandre de Moraes. Então, de fato, eu não verifico assim qualquer possibilidade de reversão dessa prisão por decisão da primeira turma, o que coloca, né, um indicativo de que Bolsonaro vai ficar preso por algum tempo. As pessoas, mas não pode ser liberado amanhã com uma liminar, com habeas corpus, ou depois de amanhã? Não, a tendência é de que isso não ocorra,
né, por um bom tempo até que haja essas definições. Estava vendo aqui também as manifestações, né, e vocês trouxeram pela manhã, até fui tentar dar uma atualizada, ver se alguém mais havia, especialmente dos governadores, se manifestado, né? Vi aqui a manifestação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né, ex-ministro. Jair Bolsonaro tem enfrentado todos os ataques e todas as injustiças com a firmeza e a coragem de poucos. Tiraram um homem de 70 anos da sua casa, desconsiderando o grave estado de saúde, ignorando todos os apelos provenientes das mais diversas fontes, todos os laudos médicos e evidências, além de irresponsável, diz Tarcísio de Freitas, atenta contra o princípio da dignidade humana. Bolsonaro é inocente, o tempo mostrará. Seguimos firmes ao seu lado e lutaremos para que essa injustiça seja reparada o quanto antes. Aliás, aqui ele cita, estaremos ao seu lado. Quais eram as pessoas que estavam com Bolsonaro no momento da prisão, hein, Matheus Chu? Hoje, a primeira-dama Michele Bolsonaro, ela estava fora de casa, no Ceará. Havia uma notícia de que nos últimos dias ele estava acompanhado do filho Carlos Bolsonaro, vereador, em casa, mas Sim. Eu não tenho detalhamento ainda, Andrezinho, se no momento exato da prisão ele estava com o filho. Até porque, esse é um ponto importante da gente destacar, houve a decisão do ministro Alexandre de Moraes com a ordem expressa de que os policiais federais evitassem exposição à mídia, e de fato não houve vazamento, não tem nenhuma foto ou vídeo do momento da prisão, do momento da saída dele de casa, do momento da chegada à Polícia Federal. Então isso foi feito com muita discrição, que ele não fosse algemado, né? Então Bolsonaro não usou algemas no momento em que foi levado à penitenciária, e que houvesse, claro, o respeito, né, devido a uma autoridade, a um ex-presidente da República. Então isso foi cumprido, né? Aliás, tem sido uma questão nessa atual administração do diretor-geral Andrei Rodrigues evitar que a Polícia Federal faça operações muito midiáticas. Isso, na maioria dos casos, tem sido cumprido, né? As pessoas estão tentando comparar, isso é natural num país, né, com duas grandes lideranças políticas, é o caso de Bolsonaro e de Lula, com o que ocorreu lá em 2017, quando o atual presidente da República foi preso. Você vai lembrar, né, Andrezinho, foi no ABC Paulista, Sim. lá na sede dos sindicatos metalúrgicos, em uma situação completamente diferente. Primeiro, Lula não estava em prisão domiciliar, como o Bolsonaro. Então, antes ele circulava livremente. Mas houve a ordem lá do então juiz Sérgio Moro, para ele ser preso, e Lula fez um ato político, né? Reuniu milhares de pessoas lá na sede do sindicato, fez discursos, demorou até se entregar, saiu, como se diz, nos braços do povo, gerando imagem, material político que depois viria a sustentar o discurso dele de perseguição, né? Hoje, os argumentos de Bolsonaro eles são muito parecidos, de que é uma decisão da justiça que não se baseia em fatos, que é uma perseguição política, né, uma tentativa de vetá-lo do processo eleitoral, tudo muito parecido, né, no discurso com o que ocorreu na época com o presidente Lula, embora as circunstâncias de condenação dos dois sejam bem diferentes. Mas no caso, essa tentativa de levar as pessoas, né, uma multidão para frente da casa dele, e a possibilidade que isso poderia dificultar a prisão, fez com que a Polícia Federal se antecipasse, né, e já pedisse a prisão preventiva. Bom, 1h29, a gente está se aproximando do final do Plantão Gaúcha especial deste sábado. Quero agradecer o Matheus Chu, mas antes de te liberar, né, só a gente retomar, né, Chu, para quem... História aquela, sempre tem alguém se ligando. Então, Bolsonaro foi preso no começo da manhã em Brasília, na sua residência, está na sede da Polícia Federal, mas fatos distintos do julgamento, né, pelos atos que aconteceram e da tentativa de golpe de Estado, né, em função do rompimento da tornozeleira eletrônica ou da tentativa, enfim, isso ainda vai ser esclarecido. Exato. O que acontece é difícil muitas vezes de compreender como que Bolsonaro foi condenado por um processo e está preso por outro.